Oi, tudo bem? Meu nome é Ana Carolina. Eu sou mais conhecida na internet como Amora Boreal. Eu sou ilustradora e designer também. E hoje eu quero mostrar um projeto que eu tenho já de longa data, um projeto que eu estou há muito tempo sonhando com ele, que é o Corredor dos Sonhos. Assim, eu sempre quis ter uma animação. Não só ter, mas participar toda da criação, sabe? Ter uma história minha transformada em desenho animado. E aí, um dia, né, há uns anos atrás, eu estava conversando, que na época é meu namorado, hoje é o meu esposo, a gente estava falando no telefone. Eu falei, poxa, eu queria um negócio diferente para desenhar. Você não tem uma ideia, não, para me dar? Aí o Gustavo falou, poxa, imaginei uma porta, assim, num corredor longo. Aí eu, caraca, e se eu fizesse, assim, uma ilustração na época, né, eu tava pensando assim, de um corredor mágico, cheio de portas, cheio de quartos, assim, que a gente pudesse entrar, cada quarto fizesse alguma coisa em especial, tivesse uns moradores, uns monstrinhos muito doidos, né? E aí eu fiz a minha primeira ilustração do Corredor dos Sonhos, que eu vou colocar aqui na tela para você. Na época foi muito difícil, porque eu ainda estava começando a desenhar, isso já tem muitos anos. E fazer a perspectiva foi bem desafiador, mas saiu, né? E a partir daí a gente empolgou, né, com a ideia e decidiu começar a criar uma estrutura de um universo. Poxa, se isso fosse uma história, né? Na época eu já tinha criado uma história em quadrinhos, que é As Malvinas. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês conferirem o quadrinho, ele está publicado no Tapas, está lá de graça para quem quiser ler. E aí, poxa, vamos criar uma outra história, né? Além das Malvinas. E aí a gente começou a desenvolver o Corredor dos Sonhos, que eu vou apresentar agora para vocês. Nina é uma criança tipicamente feliz e alegre. Ela morava com a sua mãe e com seu irmão, né? Uma família aí, né? Basicamente feliz, vivendo a sua vida. Mas um grande trauma, né? Apetece todos eles, em que o João, que é o irmão mais novo da Nina, ele simplesmente desaparece. E aí elas passaram a morar sozinhas, né? E nunca conseguiram superar esse trauma na vida delas, em que o João simplesmente sumiu e é isso, não tem notícia, ninguém sabe o que aconteceu. E conforme os anos foram passando, né, a Nina foi se conformando em que ela não tinha mais seu irmão, porque não tinha mais o que fazer, e ela passou a criar um mundo fantasioso na cabeça dela para poder minimizar essa saudade que ela sentia deles, sabe? Eles eram grandes amigos, apesar de serem bem novos. E quando ela tinha aí os seus 8, 9 anos, ela já, né, tinha criado todo um universo dentro da sua cabeça, porque ela tinha que compensar isso de alguma forma, sabe? Então ela começou a imaginar: poxa, o meu irmão não sumiu, ele está em algum lugar. E ele está onde? No Corredor dos Sonhos. O Corredor dos Sonhos, ele é um projeto de animação que tem essa jogada, sabe? Em que hora a Nina está na realidade, encarando as coisas do seu dia a dia, tentando superar todo esse trauma que foi gerado pelo desaparecimento do seu irmão, mas ao mesmo tempo ela tenta compensar essa dor, vivendo uma jornada fantástica em que ela está indo atrás do seu irmão, que simplesmente foi sugado, né, na cabeça dela, foi sugado por uma outra dimensão. E sua missão é fazer com que ele seja encontrado, nem que seja dentro dela. Porque com o passar do tempo, ela foi sentindo que ele foi sumindo, sabe? Ele não estava mais na convivência ali. A mãe pegou e trancou o quarto que era dele, né? Elas não entravam mais lá. E não tinha nada assim mais de sinal deles na casa, nos ambientes. Então esse sentimento dele, essa presença dele foi sumindo. Então o Corredor dos Sonhos, ele é para a Nina uma jornada interna para ela tentar resgatar também essa lembrança dele, sabe? Poxa, ele sumiu, mas ele não morreu, ele não está morto. A gente não pode simplesmente entregar os pontos assim. Então ele está em algum lugar, nem que seja dentro dela, né? E aí, como é que acontece esse primeiro encontro da Nina com o seu irmão dentro do Corredor dos Sonhos, né? Ela tá lá no seu quarto, passando o seu tempo, imaginando, né, tendo os seus devaneios aí, e aí ela simplesmente começa a vislumbrar que está num quarto muito maneiro, cheio de peixes voando e coisas acontecendo, pirilampos, essas coisas todas. E aí ela encontra com seu irmão lá dentro. E, nossa, você está aqui e tudo mais, mas
Na verdade, eles começam a viver esse conto de fadas ali na imaginação dela, né? E a ideia é não passar de cara para o espectador que aquilo ali é um sonho, sabe? E que existe um outro universo paralelo que é a realidade. Então, eles começam aí a história com essa convivência já dentro de um quarto mágico que está dentro do Corredor dos Sonhos. Só que aí uma horda de monstros, sabe, do mal invadem o quarto e raptam seu irmão, né? E quebram tudo e deixam um grande buraco na parede. E nisso ela vê que existe todo um universo lá fora. Tem um labirinto cheio de portas muito doidas, sabe? E que tem monstrinhos passando, seres que ela não conhece, andando para um lado do outro. E ela vê que ali tem toda uma sociedade, tem toda uma estrutura dividida em cidades, que tem os seus líderes, enfim, que tem toda uma organização e num lugar que até então era só um quarto na cabeça dela, né? E aí, conversando com esses outros personagens que compõem o Corredor dos Sonhos, ela vai percebendo que cada um é uma insegurança dela, ou é uma alegria, é uma lembrança boa, é alguma coisa que habita dentro dela. Então, o Corredor dos Sonhos, ele nada mais é do que essa consciência que ela tem, só que ela consegue visualizar isso de uma forma fantástica, né? Então, depois que essa horda consegue pegar o irmão dela dentro dela, né, que na verdade isso representa a lembrança do irmão indo embora, sumindo aos poucos, ela parte numa aventura num mundo completamente desconhecido para tentar trazer ele de volta, sabe? Para que ele não morra dentro dela também, né? Afinal de contas, ele não morreu, não é mesmo? Essa é uma história que é uma história muito bonita, muito cheia de coisas fantasiosas, legais, mas na verdade ela representa toda essa questão da saúde mental, de como lidar com o luto, de como lidar com os seus sentimentos internos. E aí o grande objetivo da Nina dentro do desenho é encarar os seus traumas, sabe? Existe um grande vilão, que vamos falar agora, né, daqui a pouco dos personagens, e ela precisa enfrentá-lo e precisa vencer, sabe? Ela tem que conseguir dominar esse sentimento que, na verdade, é quem ordenou o sequestro do seu irmão dentro do Corredor dos Sonhos. Né? Então, no final dessa temporada, né, a gente pretende fazer com que a Nina alcance aí o seu arco, né? Passe por todo um arco em que ela vai vencer esses sentimentos que não estão fazendo bem para ela nesse momento. E como vai ser a estrutura do Corredor dos Sonhos? Inicialmente, nós pretendemos transformar isso numa minissérie com até 10 episódios, ser uma coisa pequena, até mesmo para ver se tem aprovação do público com relação a isso, se vai ter um bom consumo. Mas ele possui uma cauda longa aí, né? E tem todo um arco que pode ser desenvolvido para que aconteçam mais temporadas, caso isso realmente venha a ser aceito pelo público. Então, eu imagino que 10 episódios de 10 minutos cada um, né? Sem contar com a introdução, com o fechamento, né? Com a abertura do desenho, acho que vai ser de bom tamanho inicialmente. Essa é uma série para o público infanto-juvenil que foi pensada para passar ou na TV ou num serviço de streaming por assinatura e ainda está em fase preliminar de desenvolvimento. Essa é a Nina, ela tem aí por volta dos seus 9 anos e ela sente muita saudade do irmão, como eu disse anteriormente. E essa é a principal característica dela, né? Além dela ser uma menina medrosa, tímida, porém ela também é forte, porque apesar dela estar com medo, ela enfrenta as situações com medo mesmo. E ela é muito apegada aos seus sentimentos, muito apegada com as coisas que acontecem com ela, justamente por ter sofrido uma grande perda. E ela também é sonâmbula, o que eu acho que pode trazer um contexto interessante aí nesse jogo aí do universo entre estar, né, no mundo real e estar tendo as suas alucinações ou sonhos, né, no Corredor dos Sonhos. A Nina também tem uma crença em que ela acredita que ela precisa ser feliz o tempo todo. E isso acaba causando um grande caos no mundo do Corredor dos Sonhos, porque antes o Corredor dos Sonhos, todos os habitantes, eles viviam ali em comunidade, sabe? Eles viviam coletivamente, em harmonia, tanto aqueles, né, sentimentos, né? Cada habitante poderia ser representado por um sentimento.
Eles viviam em conjunto. E aí, como ela passou a acreditar que ela tinha que ser feliz o tempo todo, isso causou um grande apartheid, né? Em que o Corredor dos Sonhos teve que se dividir em cidades, em zonas ali, e cada um tem um sentimento predominante, né? A cidade da alegria, a cidade da tristeza, a cidade, né, do medo, do caos. Então, isso fez com que os sentimentos que não são considerados tão bons assim tivessem que migrar para uma área que não era muito boa para viver. O que acabou gerando todo um estresse aí nessa sociedade. E aí, com isso tudo, a Nina ela viu que o Corredor dos Sonhos é uma válvula de escape na vida dela, né? Em que ela poderia ter momentos felizes, já que ela não estava vivenciando isso na sua vida real. Porém, até mesmo essa válvula de escape ela é dominada por um vilão, né? Então a sua vida real já não estava muito legal, né? Ela já não sentia que estava indo bem, o que gera o reflexo no próprio Corredor dos Sonhos, já que um possui uma dependência do outro. E esse é o João, ele está aí na sua forma, né, de como se fosse um monstrinho, porque a forma que ele assumiu dentro do Corredor dos Sonhos, e ele simplesmente desapareceu, sabe? E ele desapareceu num contexto em que eles foram na praia, né, curtir ele e a mãe e a Nina foram na praia curtir um dia de sol. E aí, simplesmente, ele resolve entrar no mar e desaparece. E fica um mistério no ar. Será que ele morreu? Será que ele realmente está em algum outro lugar? Então, isso eu não vou dar esse spoiler agora. Mas isso tem todo um desfecho para o final da minissérie. E aí, dentro do Corredor dos Sonhos, o João foi sequestrado pelo trauma, mas ele ainda está vivo. E a saga do João é realmente descobrir como é que ele vai sobreviver naquele contexto caótico, em que ele, ao mesmo tempo, sente que está sumindo, que está desaparecendo, e que tem outros sentimentos que estão querendo liquidar com ele. Então, ele começa toda uma jornada de muita exaustão, muito estresse, para conseguir sobreviver num universo que ele não conhece e encontrar a sua irmã lá dentro, porque ele também não quer sumir. E esse é o trauma. Eu estou chamando ele assim, ele ainda não tem um nome muito formalizado, mas ele é o grande vilão da história, em que, na verdade, trauma mesmo é esse negócio no meio da barriga dele. Ele é como se fosse um parasita. E aí ele parasitou um outro sentimento muito ruim e ele passou a controlar isso para poder gerar o caos. Ele quer a dominação, sabe? Ele acha que está certo, ele não concorda por ter acontecido esse apartheid dentro do Corredor dos Sonhos e já que é para separar, então agora ele quer mandar em tudo, porque ele não vê que os outros sentimentos, como alegria, né, por exemplo, vão realmente liderar o Corredor dos Sonhos de uma forma boa. Né? Ele acha que ele carregando aquilo ali, aquele, né, coordenando aquele monte de sentimentos ruins, ele realmente vai fazer uma coisa boa, né? Que assim, não é que o trauma é realmente ruim, ele só tenta proteger. Ele está tentando proteger o território que ele acredita que é só dele. E o que realmente um trauma faz, né? Ele deixa a gente com esse medo de experimentar novamente aquela situação que aconteceu com a gente. Não foi muito legal. Mas o trauma ele também carrega uma coisa, né? Outra coisa, né? Ruim com ele. Porque como ele foi renegado pelos outros líderes, pelo resto da sociedade, foi jogado no pior lugar que tinha para morar, ele também carrega essa mágoa, sabe? Então ele não achou isso justo, então agora ele quer dominar tudo, né? Ter tudo para ele. E além desses personagens, temos alguns outros, como por exemplo, né, temos aí 4 deuses lendários que habitam o Corredor dos Sonhos. Eles moram no subconsciente, né, da Nina, no caso, e esse subconsciente é representado por um lugar que é como se fosse uma árvore, a árvore da vida. Eles moram lá dentro, nas profundezas mesmo, e eles são os verdadeiros líderes do Corredor dos Sonhos. Também existe, né, os líderes de cada cidade, de cada setor, como por exemplo esse, que é a Alegria. Além disso, nós temos também o André, que é um personagem muito antigo que eu criei, que ele não tinha antigamente um contexto, e aí eu resolvi colocar ele dentro do desenho para ser um personagem que vai acompanhar a Nina e vai ajudar a Nina aí
a conseguir cumprir a sua missão. É um personagem bobo, feliz, atrapalhado, né? E que ele vai ser aí o companheiro da Nina nessa jornada para achar o irmão dela. E na vida real, o André, ele é um desenho animado, né, em que a Nina gosta de assistir tomando café da manhã. E existem muitos outros personagens, né, que são os capangas do trauma, que são sentimentos que não são muito positivos e que, né, fazem parte mesmo do exército aí desse vilão do desenho. Como eu disse, o Corredor dos Sonhos ainda está em fase preliminar, né? É uma criação que já tem alguns anos, mas agora que eu decidi dar um corpo melhor para ele, e já começamos a captar alguns orçamentos, já temos pretensão de apresentar isso para alguns players e já iniciar um projeto aí de captação de recursos. Quero já começar a estruturar um teaser um pouco mais avançado. Enfim, para 2023 é isso que eu pretendo, tornar esse projeto mais palpável possível para que realmente ele vá aí para uma televisão ou para um canal de assinatura. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Deixa nos comentários o que você achou desse projeto, se você acha que vai para frente, se não vai. Deixa suas sugestões de episódios, de criação de personagens, enfim, tudo é muito bem-vindo. E é isso. Muito obrigada e até a próxima.